Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Curtam, compartilhem se gostarem, comentem com suas opiniões. Eu estava observando agora há pouco o jornal e o Lula falou, quer dizer, aliás, o Lula falou isso, falou que daqui até as eleições o povo esquece o ataque deles às religiões. Talvez ele acerte, talvez ele esteja certo, talvez não, porque vai ter muita gente, tem muita gente para lembrar o que ele diz, o que ele falou. E desde que Lula foi eleito, na primeira vez, lá em 2002, ele teve uma relação mais ou menos, nem lá nem cá, povo evangélico e católico em geral, religiosos em geral. Mas, história mesmo, após a Dilma. Pois a Dilma, em alguns momentos, atacava as religiões cristãs e muitos dos eleitores do PT também atacam as religiões. E o Lula, para meio que tentar, ele muitas vezes também se compara a Jesus para meio que tentar, ó, eu também tenho alguns problemas, até peguei aqui, ó, 10 momentos que ele se compara a Jesus. Ele fala que também foi traído igual Jesus. Quando criticavam ele falando dele ser comunista, ele, por conta da barba, não sei o quê. Ele falou, ó, Jesus Cristo também tinha barba. E ele também falou que sofreu mais que Jesus. Então, o Lula, para meio que se mistificar, tornar-se um grande nome, falar que ele é um salvador, ele muitas vezes se compara a Cristo. E muitos religiosos não gostam dessa maneira dele. Aqui, ó. Eu tenho aqui. Essa aqui que é boa. Ó. Se tem um brasileiro que não precisa provar que acredita em Deus, esse brasileiro sou eu. Vai. E foi eu, por exemplo, que caiu muito na nessa terceira eleição, pois ele criticou que Bolsonaro teria se inventado como evangélico e agora está caindo. Está tendo novamente ele falando. E é interessante que teve uma certa cadência. Porque primeiro o Lula falou que não tem mais Lulinha, paz e amor. Vamos pra guerra, vamos pra cima, critique, mostre quem a gente é. Ele falou também que 90% dos evangélicos vivem graças ao Bolsa Família, o que era um exagero. Era um isso que falar que todo evangélico é pobre, burro. Ele falou umas coisas assim. E tá aqui, ó, acabou Lulinha, paz e amor. Para 2026 será uma guerra. Isso daqui é muito mais por conta que muitos de seus aliados não estão gostando tanto de uma maneira mais pacífica do Lula, falando que ele meio que abandonou. Isso não é mentira, isso não é verdade. Ele sempre foi esse Lula radical, apenas não caiu tanto no nesse discurso. Por quê? Em 2002, quando ele foi eleito, ele tinha aquele projeto. Você eleito, depois reeleito, passa a bandeira para um outro, esse outro bem reeleito e vou ter tempo para implantar um modelo cubano no Brasil. Mas isso não aconteceu. Dilma fez lá a burrada dela, as pedaladas fiscais, que foi um nome bonitinho para falar fraude fiscal, que foi o que ela realmente cometeu. Sofreu impeachment, Bolsonaro foi eleito com um discurso bem anti-petista e tudo mais. O Bolsonaro perdeu basicamente por conta da Globo, que o Lula comprou a Globo basicamente, comprou a opinião, o Lula gastou muito para comprar a opinião das pessoas, mas acabou não dando tão certo, por conta que a rejeição do Lula está alta, principalmente entre o povo evangélico, e ele fez esses ataques. Uma semana depois do discurso, tivemos esse desfile na escola de samba, onde uma das alas que chamou mais atenção critica o pessoal evangélico, ala essa que gente do PT como o Messias e o Sidônio recomendaram retirar. Lula disse, não, não mexe não, deixa como tá.
deu no que deu. Tanto que a maior parte do povo religioso, não vou falar só evangélico, ele criticou os evangélicos, mas podia colocar cristão também. Cristão em geral, católicos. E ele atacou a família, falou, ó, esse negócio de família tradicional, pai, mãe, filha, coisa que retrógrada, que não existe, que tem que acabar. Esse era o pensamento dele e dos seus aliados. E, por fim, saiu essa matéria agora dele falando que daqui até as eleições o povo esquece. Olha, só vai esquecer se não for comentado. Tem que falar o máximo de todos os ataques dele que ele fez, ele atacando os religiosos, ele e aliados dele fazendo isso. E, por fim, vale falar que parte do discurso dele é em cima disso, falar que o Bolsonaro se inventou religioso e que ele sempre foi um cristão, balela. E então esse é o ponto. Vamos lembrar desse discurso do Lula. Toda a intolerância religiosa que ele demonstrou não pode ser esquecida. Pensa comigo. Eu acredito que pelo menos 90% do Brasil se declare alguma religião. E desses 90%, bora botar o seguinte: 98% dos brasileiros são religiosos. 2% é aquele ateu agnóstico. Mas desses 98, 95% é católico ou evangélico. Que foi justamente o grupo que o Lula atacou. Então, se esse grupo o Lula perdesse apoio, não vai dar certo. Tanto que os aliados do Lula já estão fazendo campanha para atrair esse povo novamente. Se vai dar certo ou não, não se sabe. Mas o que sabemos é isso, que o Lula ele quer que esqueçam que ele atacou. Mas não, vamos tomar cuidado para que isso não ocorra, não é? Obrigado, deixe sua opinião.